Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio da rotina que muda e a gente deixa de fazer algumas coisas que acabam prejudicando ainda mais a nossa sensação de bem-estar, ainda mais a nossa motivação para cuidar da saúde, para cuidar melhor da gente. Então hoje quero que você aprenda isso comigo. Hoje eu vou mostrar pequenas coisas que você talvez tenha subestimado aí na sua vida. Talvez você não dê importância para elas, mas são pequenas coisas que você pode fazer, que não vão te tomar muito esforço, não vão te tomar muito tempo, mas podem sim ter um efeito muito positivo na sua sensação de bem-estar e com certeza fazem parte de uma rotina de autocuidado, de uma rotina de bem-estar, né? Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Juju Lima, eu sou psicóloga e eu sempre faço vídeos, lives sobre psicologia, emagrecimento, porque eu quero que as pessoas encontrem um caminho do equilíbrio aí, né? Hoje em dia a gente vê tanta coisa aí na mídia, tanta dieta milagrosa, tanta solução mágica e a gente continua aí, todo mundo com dificuldade de emagrecer. Isso não acontece por acaso, né? Porque não é só cuidar do que você vai comer, não é só cuidar da saúde, tem um monte de coisa que acontece aí no meio do caminho, aspectos emocionais, psicológico, né? Então, cuidar da mente, eu acho que é o mais difícil para você continuar mantendo, né, o autocuidado, continuar mantendo os cuidados da sua saúde. E por que que eu falo muito disso, né? Porque eu, como profissional de saúde, o meu compromisso é ajudar você a manter a sua saúde, não só a sua saúde física, né, a sua saúde mental, né? Eu acho que a saúde é um conceito mais amplo, inclui saúde física, saúde emocional, e eu acredito muito que é possível você, com equilibrando os aspectos emocionais, né, equilibrando a sua mente, você vai conseguir sim ter um peso equilibrado, manter a sua saúde do corpo, né? Manter o seu peso equilibrado. Eu acho que muitas vezes o peso, a gente está fora do peso, a gente está com sobrepeso, reflete uma desorganização interna, né? E reflete uma dificuldade emocional, né? Então acredito muito nisso, por isso eu faço esses vídeos toda quinta-feira para esclarecer mais para você o que você pode fazer e tentar identificar o que está te atrapalhando, se você está tentando emagrecer há muito tempo e não consegue, ou se você se sente perdido no meio disso tudo, se você não sabe mais o que fazer, talvez a sua grande dificuldade seja aí a parte psicológica, né? Não só a parte emocional, mas a parte racional, né? Eu costumo dizer muito que a gente tem uma mente racional e uma mente emocional, né? Então a gente tem que conciliar as duas coisas para que a gente consiga atingir esse equilíbrio. Você deve estar notando, se você olhar as lives aqui do canal, você deve estar notando que estão faltando algumas, né? Por que isso acontece? Eu deixo aqui no canal as mais recentes, né? As mais antigas deixo disponibilizada no meu grupo do Telegram. Então, se você quer ter acesso a todas as lives, né, que foram dadas até aqui, todos os vídeos, é só você entrar no canal do Telegram que você vai encontrar os links lá. Aqui eu costumo deixar por um tempo, né, as lives, depois eu tiro do ar, deixo aqui mais as atualizadas, tá bom? Por que eu decidi falar disso hoje, né? Muitas pessoas começam a cuidar da saúde, né? Muitas vezes buscando emagrecimento, cuidam da alimentação, cuidam do exercício, começam motivadas, mas quando as coisas começam a sair dos eixos, elas desistem de cuidar da saúde. Elas se desorganizam, elas deixam isso para lá e não conseguem retomar, né? E o que acontece? A gente, né, se a gente não conseguir retomar a nossa rotina de autocuidado, a gente acaba notando que a gente vai ficando sempre no último item da lista de prioridades. Sabe aquela sensação que a gente tem, que parece que a gente só consegue fazer as coisas quando tá tudo indo bem, quando tá tudo organizadinho, quando você começou, tá com tempo, quando você tá motivado. Só que a vida da gente não é uma vida ideal, né? É uma vida real. Aí o que acontece? Coisas acontecem, por exemplo, você pode adoecer, ou o filho, né, te demanda mais, ou muda o horário do trabalho, ou vem uma pandemia como essa, né, para atrapalhar, para desorganizar toda a vida da gente, para, né, ser extremamente estressante, muitas questões de saúde, muitas pessoas perdendo seus familiares. Tudo isso que acontece, eu estou dando um exemplo, são situações que tiram você do prumo, né? Você estava indo no caminho, de repente acontece alguma coisa e você fica perdido no meio daquilo tudo, no meio daquele caos,
sem saber como retomar, né, os trilhos, como retomar a trilha, na verdade, a sua trilha do autocuidado, a sua trilha de buscar sempre incluir na sua rotina coisas para te deixar mais saudável, né? Então, o que que acontece? Com a live de hoje, eu quero que você aprenda, assim, o básico, sabe? As pequenas coisas que você pode continuar fazendo mesmo quando o mundo estiver caindo na sua cabeça. Mesmo quando você estiver desorganizado e não sabe, assim, não deu para fazer o que você tinha planejado, não tá dando para cuidar direito da alimentação, não tá dando para fazer o exercício, se para a coisa não descambar de vez, hoje eu vou falar para você pequenas coisas que você pode fazer mesmo em momentos de crise que podem ajudar você sim a manter o seu bem-estar, a continuar se cuidando, ok? Porque o nosso bem-estar emocional, né, ele depende assim, de uma série de fatores. E algumas coisas podem piorar nosso bem-estar emocional. Então, por exemplo, se você está com um problema difícil, ou, né, às vezes um problema financeiro, logicamente que isso vai afetar muito as suas emoções, vai afetar muito o seu bem-estar emocional. Não há a menor dúvida, né? Algumas poucas pessoas que são super resilientes conseguem contornar essa situação rapidamente, mas infelizmente essa não é a regra, né? A regra é a gente se desorganizar mesmo quando isso acontece. Aí parece que vai virando uma bola de neve. A sua vida começa a sair dos eixos, começa a dar errado aqui num ponto, daqui a pouco parece que vai, né, descambando e parece que sai tudo fora do lugar, né? Então, existem pequenas coisas que você pode fazer, mesmo nessas situações, para não piorar ainda mais a sua sensação de bem-estar e pode até ajudar você aos pouquinhos retomar o eixo, né? Retomar o rumo que você estava levando aí para cuidar da saúde quando você se sente perdido. Agora, uma coisa que eu queria muito falar para vocês é o seguinte: não subestimar esse poder das pequenas mudanças, né? Eu acredito que se você está aqui é porque você procura um emagrecimento com saúde, você quer manter né, a sua boa forma, o seu bem-estar, busca saúde, busca longevidade. Eu acredito muito que a gente só consegue manter mudanças de uma forma saudável e permanente quando a gente concilia isso, né? O bem-estar físico, o bem-estar emocional, né? Eu não acredito naquele emagrecimento que vai contra a sua saúde. Então, se você está aqui, existe, né, gente? Vocês sabem que existem coisas mirabolantes por aí, né? Que acabam comprometendo a sua saúde. Eu vou sempre tentar te guiar aqui, né? Nos vídeos do canal, nos meus conteúdos nas redes sociais, pelo caminho que eu acredito que vai te manter saudável, não só com aquele corpo sarado, né, mas para você encontrar esse caminho sem esquecer da sua saúde como um todo, o seu bem-estar emocional, seu bem-estar, né, com a sua família, seu bem-estar social. Se você está aqui, eu acredito que você busque isso também, né? Você quer saúde, você quer longevidade. Por quê? Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer viver uma vida plena, a gente quer, né, construir coisas que tenham sentido, que tenham significado para a nossa vida. Claro, problema, todo mundo tem, isso faz parte do caminho. Mas é possível sim a gente ter uma vida, construir uma vida que vale a pena mesmo apesar dos problemas, né? Todo mundo tem problemas. Então a gente tem que aprender a contornar essas fases e continuar mantendo esse autocuidado, né? Então são pequenas coisas, como eu falei, que você pode fazer para melhorar esse senso de bem-estar, né? Não vai te tomar muito tempo, como eu falei, não vai te tomar muito esforço. Então, é importante chamar atenção, assim, essas pequenas coisas, né? Não estou aqui propondo uma coisa que vai, de repente, te tirar do caos e organizar tudo de uma hora para outra. Não é isso. É como se fosse um remédio paliativo, né? Essas pequenas coisas podem ajudar você a recuperar um pouco do seu bem-estar ou ajudar você a não piorar de vez o seu bem-estar, né, emocional. Principalmente se você já tiver passando por um momento difícil, porque é fácil a gente manter a rotina, é fácil a gente se cuidar quando tá tudo bem. O difícil é a gente continuar fazendo isso quando tá o mundo caindo na nossa cabeça, né? Então, como que isso acontece, né? Às vezes a gente vai, quando a gente está com uma situação assim de muitos problemas, né, de muitos desafios, normal a gente ir se deixando de lado. O que que acontece? A gente vai se descuidando da aparência, a gente vai se descuidando de pequenas coisas que antes a gente fazia, que traziam alguma
diversão, alguma alegria. Absolutamente normal isso acontecer. Por exemplo, tem pessoas que estão com familiares doentes. É normal a gente se afastando dessas coisas. Só que o que acontece? Pode aumentar, né? Com o tempo, você vai aumentando aquela sensação de vazio, você vai começar a não ver mais sentido para as coisas que você fazia. Por quê? Quando a gente está numa situação de muitos desafios, de muitos problemas, a gente começa a se afastar daquelas coisas que são os alicerces do nosso bem-estar emocional. Porque a gente está com a energia toda voltada para aquela situação de problema, a gente está querendo resolver aquele caos que está na nossa vida, seja problema financeiro, né? Seja uma outra questão familiar também. Então, o que você precisa fazer, né? Assim, eu também passo por problemas, tá, pessoal? E tenho que lidar com isso. O que eu faço? Eu sempre busco incluir na minha rotina coisas pequenas que eu posso fazer, mesmo em momentos de crise, que vão ajudar a me manter assim, emocionalmente sadia, sabe? O que eu percebo? Que existem essas pequenas coisas que às vezes a gente negligencia, a gente deixa de lado e acaba piorando o seu bem-estar emocional quando você está num momento de crise, quando você está enfrentando uma situação mais difícil, né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando começou essa pandemia, foi um grande problema que assolou todo mundo, né? Atrapalhou a vida de todo mundo. Aí, aliás, se tem uma das coisas que a gente aprende com essa pandemia, é que ninguém tá imune a isso, né? Essa pandemia afetou ricos, pobres, claro que em maior ou menor escala, os problemas, né, os impactos foram diferentes, grandes empresários perderam seu faturamento, as pessoas mais pobres estão passando fome, então não estou querendo igualar os problemas não, é só dizer que impactou de alguma forma todo mundo, né? E você, como eu, fomos impactados, estamos aqui até hoje, né, esperando vacina, tentando se cuidar, esperando que isso tudo passe, fazendo o nosso melhor para isso acontecer. Mas o que foi uma coisa que muito comum que aconteceu já desde o início? A gente começar a se descuidar da aparência, né? A gente acabou o salão, a gente parou de cortar o cabelo, pessoas, né, os homens começaram a trabalhar em casa, as mulheres pararam de ter aquelas coisas mínimas de autocuidado, de fazer as unhas ou de pentear o cabelo, de botar uma roupa até, né, para trabalhar mesmo de casa, porque antes, né, quando a gente tem que sair de casa toda hora, a gente se arruma, a gente cuida mais da aparência, mas com a pandemia, as pessoas tendo que ficar mais tempo em casa, é natural se descuidar disso, né? E aí vai descuidando da aparência, vai deixando o cabelo, né, sem corte, desgrenhado, não vai fazendo as unhas, não passa um batom, não passa uma maquiagem. E isso é uma coisa que é comum acontecer, não só né, numa grande situação como essa, uma grande pandemia que forçou todo mundo a ficar em casa. Mas quando a gente está com alguma dificuldade, algum problema, é natural a gente se descuidando da aparência. Né? A gente vai se deixando de lado, porque isso passa a não ser a prioridade, a gente vai perdendo a motivação de cuidar da gente. Mas qual que é o problema, né? O grande problema disso? É muito importante a gente assim, ter essa sensação, né, de bem-estar, gostar do que você vê no espelho, né? Porque só de ver a sua imagem no espelho e você não gostar daquilo que você está vendo, pode piorar ainda mais o seu estado emocional, vai te deixar de baixa autoestima, vai piorar o seu humor, vai aumentar o desânimo, né? Então, assim, o reflexo no espelho, ele pode ser um gatilho para diversas emoções, para diversos pensamentos, e aí já botando, né, um pezinho aí na psicologia comportamental, que é a minha área. Então, já vejo pessoas falando assim, você já deve ter visto, já deve ter acontecido com você, isso acontece comigo também. Sabe quando você não está se sentindo bem, aí você se olha no espelho e às vezes você não gosta do que você vê no espelho, não gosta da sua aparência, aquilo parece que vai piorando ainda mais o seu estado emocional, você vai se sentindo pior. É uma coisa tão simples que você pode fazer, né? Sei lá, tomar um banho quando você estiver se sentindo mal, cuidar do seu cabelo, passar um batom, fazer as suas unhas, passar um hidratante. Pequenas atitudes de autocuidado para lembrar você que você ainda é importante, que apesar de tudo que está acontecendo, você está sim
empenhando um pequeno esforço para cuidar de você, sabe? Essas pequenas coisas mandam mensagens positivas, porque a gente não cuida daquilo que a gente não gosta. E quando a gente vai se desleixando, vai deixando a aparência de lado, aquilo vai confirmando uma tendência que a gente tem é de que, olha, não vale a pena investir em você. Muitas pessoas que começam com sintomas depressivos, elas vão se descuidando da aparência, né? Então, vão deixando para lá, aquilo passa a não ser importante. E a consequência disso, que é você se ver acabado no espelho, piora ainda mais esses problemas, né? Piora ainda mais os sintomas. Eu vejo direto as pessoas falando assim, nossa, com essa pandemia, né? A pessoa anda sem sair de casa, sem cortar o cabelo. Aí muitas pessoas aprenderam a cortar o cabelo em casa, viram vídeos na internet, cortaram o cabelo do marido. Eu mesmo cortei o cabelo do meu marido, né? Ficou até legal, viu, pessoal? Então, o que eu vejo? As pessoas falando, nossa, mas me deu uma diferença só de ter cortado o meu cabelo, de ter passado um tonalizante, me deu um up, sabe? Me deu uma outra sensação. Eu não sei qual é o problema que você está passando, talvez sejam problemas muito sérios, talvez você não tenha nenhuma motivação para fazer isso, né? Porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho ânimo para fazer isso, Juju, assim, eu não consigo cuidar de mim, eu não estou em condições de fazer isso, né? E eu sei que é muito difícil mesmo, por isso que hoje aqui nesse vídeo eu estou falando de pequenas coisas que você pode fazer, sabe? É passar um hidratante, é cuidar do seu cabelo, porque essas pequenas coisas, às vezes a gente subestima, a gente acha que não vai fazer diferença, mas elas podem sim fazer uma diferença na sua sensação de bem-estar, né? Na sua motivação para continuar cuidando de você e para não deixar a coisa piorar ainda mais, né? Eu atendo pessoas e vejo como que é o efeito disso, de você não gostar da sua aparência, nos acontecimentos do resto do dia, né? Às vezes a pessoa passar na frente do espelho, olhar aquele reflexo com a pessoa toda, né, assim, ela sem, né, começa a se criticar, olhar aquele reflexo no espelho já é motivo para a pessoa dizer assim, nossa, tô parecendo uma palhaça mesmo, nossa, não adiantou nada, eu emagreci tanto e continuo horrorosa, né? Por exemplo, tô dando exemplos aqui. Então, isso tudo que essa sequência de pensamentos autodepreciativos surgindo de uma simples imagem, um reflexo do espelho, que a gente costuma ser muito cruel com a gente mesmo, tá? Então, mais um motivo para você não descuidar da sua aparência, de você continuar fazendo o mínimo ali, ó, passa uma maquiagenzinha, cuida do seu cabelo, escolha as suas roupas mais bonitas, vista, porque isso pode ser uma pequena coisa aí no meio do caos que pode estar a sua vida, que vai proteger você um pouco, né, de não se sentir ainda pior com tudo que está acontecendo, não sentir ainda a sua autoestima sendo mais e mais deteriorada, tá bom? Isso acontece muito com pessoas, às vezes, que emagrecem pra caramba e não compram roupa nova, né? E eu não condeno, porque tá difícil para todo mundo. A gente, né, muita gente não tem dinheiro para ficar renovando o guarda-roupa. E continua com aquelas roupas largas, mas a pessoa se olha e é como se ela não visse o resultado, né, de todo aquele empenho que ela teve para emagrecer. Ela continua sem gostar daquela imagem que ela vê no espelho, né? Então, se você está passando por esse processo, né, compre roupas novas. Se você não puder, escolha as suas melhores roupas no armário e vista elas, né? Mesmo se, sei lá, for roupa de sair, isso aqui é roupa de sair, não é roupa de ficar em casa. Mesmo nesses casos, vista em casa, sabe? Se dê esse presente, se permita, né? Você merece isso. E isso pode ter um efeito subestimado para você manter esse bem-estar emocional, para você criar, né, pequenas sensações de bem-estar no seu dia a dia, ok? Sabe outra coisa muito simples que você pode fazer e que pode te ajudar muito nesses momentos de crise, nesses momentos mais difíceis? Organizar a sua casa, cuidar da sua casa. Olha, não importa o que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está passando, com o ambiente desorganizado, fica tudo mais difícil. É impressionante, ó. Principalmente com a pandemia, a gente passou a ficar muito mais tempo dentro de casa. Então, isso deixa mais importante ainda você manter o seu ambiente organizado. A nossa casa, né, o ambiente onde a gente está, tem uma influência direta na nossa sensação de bem-estar.
né? Então, quando você mantém o seu ambiente minimamente ali organizado, limpo, isso já interfere na sua disposição para fazer outras coisas. Do contrário também, quando o ambiente está todo desorganizado, a casa está desorganizada ou ela está suja, isso afeta o seu bem-estar. Isso além de outras coisas, né, que podem acontecer. Você perde mais tempo para procurar as coisas. Se você vai preparar uma comida, vai preparar uma refeição, se está tudo desorganizado na geladeira, se tem comida velha lá, você às vezes até perde a vontade de fazer isso, fala assim, vou melhor pedir alguma coisa aqui pelo aplicativo que é mais rápido. Então, você manter minimamente o seu ambiente organizado é fundamental para essa sensação de bem-estar, para essa sensação, essa disposição que você tem. E às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Eu já atendi pessoas que tinham uma vida completamente desorganizada, os tempos, os horários, a casa. E impressionante como eu observava a pessoa chegar na casa bagunçada, como aquilo piorava o estado emocional da pessoa. Se a pessoa já estava, né, enfim, chateada com alguma coisa no trabalho, triste, frustrada com algum desentendimento com o chefe, chegar naquela casa desorganizada, não trazia uma sensação de bem-estar, aquilo nem parecia um lar. Né? Então, em vez de ser um momento de descansar, né, que você vai poder recarregar as energias, uma casa desorganizada, um ambiente sujo, acaba sendo uma situação que te gera mais estresse. Eu noto isso comigo também aqui em casa. Às vezes eu tô assim, né? Porque tem gente, vou abrir um parênteses, tem gente que acha que psicólogo não tem problema, não sofre, não fica triste, só tem sentimentos e emoções positivas. Se você pensa assim, você está enganado. Psicólogo é normal, como todo mundo, e passa por isso também. Sente essas emoções mais difíceis. E particularmente eu noto que quando minha casa não está organizada do jeito que eu gosto, e olha que eu me considero uma pessoa super organizada com a casa, eu limpo a casa todo dia, não tenho empregada, não tenho faxineira, eu que limpo a minha casa, eu faço a comida. Quando eu noto a minha casa mais desorganizada, aquilo me estressa mais. Sabe, eu sinto às vezes que eu preciso do ambiente estar limpo, organizado, até para colocar as ideias no lugar. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Isso é muito comum. Muitas pessoas, às vezes, elas para conseguir resolver, às vezes até uma questão emocional, para se reestruturar internamente, elas precisam ter essa estrutura, né, essa organização fora delas. Então, é muito importante você cuidar da sua casa, você manter o seu ambiente organizado, vai ajudar muito você manter essa sensação de bem-estar. Uma casa organizada te dá tranquilidade, te dá foco, te poupa tempo. Não é à toa que quando a gente vai, né, vai ao shopping, e essas casas de decoração, lojas que vendem roupa de cama, tá tudo muito organizado, aquele cheirinho, né, de coisa limpa, aquela fragrância, porque aquilo ali é um convite, né, te lembra um lar, te dá uma sensação de bem-estar, você até aumenta a sua disposição de comprar aquelas coisas da loja, né. Então vamos usar isso a seu favor. Não negligencie esse ponto, porque ele é muito importante. Cuidar da casa é fundamental, manter esse ambiente organizado. Algumas pessoas até têm muita dificuldade para se organizar, e essa desorganização fora pode ser um reflexo de uma dificuldade para se organizar emocionalmente, né? Então, se você tem essa dificuldade, se você costuma ter a vida toda bagunçada, inclusive a casa, cuidado, porque talvez seja um reflexo aí de uma desorganização interna, né? Porque as duas coisas se influenciam. Se você também não tiver bem emocionalmente, mais fácil o ambiente fora de você ficar tão desorganizado quanto você está internamente. Agora, o inverso também é contrário. Um ambiente organizado pode ajudar você a se reorganizar internamente, colocar as ideias no lugar, estabelecer prioridades. As duas coisas andam juntas. Então, cuide da sua casa, porque isso é uma coisa que é o mínimo que você pode fazer, é uma pequena coisa do dia a dia que pode sim contribuir para a sua sensação de bem-estar. Outra coisa que você pode fazer para manter o seu bem-estar, mesmo quando a sua vida estiver saindo dos eixos, né? Muitas vezes a gente fica travado, a gente se sente travado porque a gente não consegue controlar a nossa fonte principal de estresse. Por exemplo, se for um problema financeiro, se estiver faltando dinheiro para pagar as contas, a gente se sente travado com isso, às vezes a solução não está tão fácil, não está tão aparente,
e a gente se desorganiza, a gente se desestrutura e coloca o foco só nisso o tempo todo. Algumas vezes está fora do controle resolver certas situações. Por exemplo, a situação financeira, até que a gente pode pensar em alternativas, por exemplo, distribuir o currículo, falar com as pessoas, buscar oportunidades de trabalho. Você tem muitas coisas que você pode fazer para mudar essa situação, mas nem tudo está no seu controle. Então, o que você pode fazer quando você já tiver esgotado as suas possibilidades de controlar essa fonte de estresse, de acabar com a causa aí dos seus problemas, né, dos seus sofrimentos. Pelo menos temporariamente, né, gente? Acabar com a causa dos problemas, porque a gente não fica para sempre aí sem nenhum problema na vida, né? Vão sendo ciclos aí de novos problemas e novas soluções. Mas o que você pode fazer? Não basta apenas controlar a fonte do problema, você precisa criar situações para fazer surgir emoções positivas, para criar uma rotina que seja capaz de te dar pequenos respiros, né? Imagina aí, vou comparar isso, como se fosse um oceano, né? Quando a gente está afogado em problemas, né? A gente tentando resolver, muitas vezes fora de controle, muitas vezes a solução. A gente tem que criar algum mecanismo para subir na superfície e pegar mais oxigênio, né? Essas pequenas respiradas vão deixar você mais preparado até para resolver essas situações. E como você pode criar esse mecanismo, né, de subir na superfície da água para pegar mais oxigênio? Observe quais são nas suas rotinas, nas coisas do seu dia a dia, as coisas simples de preferência, as coisas fáceis de fazer, quais são as pequenas coisas que te trazem bem-estar. Né? Pode ser a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, no meu caso, eu observo que às vezes olhar o céu azul de manhã me dá uma sensação gostosa, me dá uma sensação de otimismo, né? Quando o dia está nascendo. Outra coisa, quando eu troco a minha roupa de cama, né? A roupa de cama fica limpinha, cheirosa, aquilo me dá uma sensação também agradável. São pequenas coisas que você pode fazer para te deixar assim com emoções, sensações mais positivas. E muitas vezes a gente a gente passa despercebido por elas, né? A gente fica querendo grandes coisas. Ai, quando acabar a pandemia, e eu puder viajar, e eu puder descansar, e eu puder espairecer, né? O que eu estou te propondo hoje é fazer o que você pode com o que você tem, apesar da vida estar um caos, apesar de não ter tempo, apesar de não ter dinheiro, apesar de não ter condição, apesar de todos os problemas. Então, essas sugestões que eu estou te dando, às vezes você vai falar assim, poxa, mas será que só isso vai fazer diferença? Se você começar a notar e explorar mais essas situações, podem ser fontes de bem-estar para você na sua rotina. Se você gosta, por exemplo, de ver o sol nascer ou de ver o pôr do sol, reserva ali 10 minutinhos, né? Olha pela janela, não sei onde você mora, mas se você puder apreciar ali alguns minutos o dia acabando, o sol se pondo. Se você gosta de olhar a natureza, né? Observa aí alguma coisa legal que tenha perto da sua casa. Pode ser uma árvore, pode ser um jardim da sua casa, que você talvez nunca tenha notado, uma flor ali, pequenas coisas, né? E observe e contemple aquilo, tente extrair o máximo de sensações positivas daquelas pequenas experiências, né? Porque isso são coisas pequenas que podem sim melhorar a sua sensação de bem-estar. Por exemplo, essa questão da luz, né, que eu falei, pôr do sol, que eu gosto de fazer, eu estou tentando criar algumas vezes por semana, tirar alguns minutos para sair um pouquinho ali fora, nem que seja 10 minutos e olhar aquela luz. Essa época do ano a luz é bonita, né? Assim, outono, inverno, a luz fica mais agradável, né? As chuvas vão diminuindo. Eu estou tentando aproveitar mais isso, porque às vezes a gente fica esperando a vida ideal para começar a viver e a nossa vida não é ideal e não vai ser nunca. Problemas vão vir atrás de problemas. Então, o que eu estou te sugerindo são coisas que eu faço no meu dia a dia, é tentar extrair o máximo da vida que eu tenho hoje. Não importa quantos problemas, não importa quantas coisas você tenha para resolver, não importa, né, quão mal você esteja se sentindo, tente extrair o máximo que você pode do que está acontecendo com você hoje, aqui no presente.
Mas para você fazer isso, é importante ficar alerta, ficar atento e observar pequenas coisas da sua rotina que te fazem bem, né? O que você pode fazer além disso? Faça uma lista das atividades que você gosta de fazer, ler, ouvir música, quais são suas músicas preferidas, né? Quais são os vídeos que fazem você rir. Faça uma lista, faça tipo um grupo, né? Não pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, o grupo do bem-estar, por exemplo, vai fazendo um repositório ali de coisas que te fazem bem, pequenas coisas, mesmo que te tirem da bad, né? Que eles falam da bad vibe só por alguns minutos. Faça aquela lista de coisas que acrescentam pequenos momentos de prazer no seu dia, sabe? Como eu falei no início, você levantar da superfície para respirar um pouquinho. Muitas pessoas falam assim, não dá, não tem nada que eu possa fazer agora, eu tô sem tempo, eu tô sem dinheiro, eu não consigo comprar roupa nova. O objetivo da live de hoje é você pensar o que você pode fazer, não no que você não pode fazer. Então, olha para sua vida, para tudo que você tem hoje e veja que você tem um batom. Você pode passar um batom para você olhar no espelho e falar, né, que melhorou alguma coisa? Talvez você não se sinta, sei lá, a música que você gosta, né, seu ídolo, talvez você não se sinta tão bonito quanto ele, mas talvez melhore um pouquinho a sua sensação de bem-estar. Faça isso. Passa um perfume, né, para você se sentir mais perfumada, passa um hidratante no corpo. São pequenas coisas que você pode fazer. Eu estou te convidando hoje para focar para o que você pode, não para o que você não pode fazer, porque a gente tem um monte de coisa que não pode fazer. Com essa pandemia, a gente está proibido de fazer uma série de coisas. Foque no que você pode, faça o melhor que você pode com o que você tem hoje. É só isso que você pode fazer agora. Não fique esperando vir a vida perfeita para você começar a viver. Viva a vida que você tem, fazendo o melhor que você pode, para extrair aí momentos de bem-estar, para respirar no meio de todo esse caos que pode estar a sua vida, ok? Muitas pessoas falam, eu sou desorganizada. Você está falando aí de deixar as coisas organizadas, eu não sei nem por onde começar. Você não precisa começar arrumando seu guarda-roupa todo, comece por uma gaveta. Uma gaveta do seu guarda-roupa, no outro dia você arruma outra, e assim vai. Você tem que começar por algum lugar. Ficar na inércia só vai deixar você mais afundado em problema, e a desorganização te deixa mais confuso, não te dá clareza, né? Pode ser até mais uma fonte de estresse do que as outras coisas, né? Vão piorar as fontes de estresse na sua vida. A organização do ambiente está muito associada com uma sensação de tranquilidade, como eu falei, né? Comece devagar, vai arrumando aos poucos se você tem dificuldade. Tem documentários ótimos que ajudam nisso, tem a série da Marie Kondo, tem programas também que eu gosto de ver na TV, Santa Ajuda, né? Procure saber fontes de informação para você organizar a sua casa. É importante você, pelo menos na sua casa, ter uma sensação de bem-estar no ambiente, pelo menos. Tem que começar por algum lugar. Às vezes a nossa família também é uma fonte de estresse, acaba piorando as coisas. Se juntar a família, se juntar a sua insatisfação com a sua vida como um todo, se for problema financeiro e a casa tiver um caos, a coisa vai só piorar, concorda? Então, pelo menos isso para você ter um mínimo de sensação de bem-estar no seu dia a dia. Arrume geladeira, jogue fora o que tiver velho, o que não tiver fresco, né? Tente dar essa renovada, fazer a energia circular. Isso pode ajudar você a ter um pouquinho mais de disposição para fazer outras coisas e reduz o nível de estresse que você tá passando, né? Agora, não adianta também eu ficar aqui te falando várias coisas, você falar, mas isso é muito pouco, Juju, isso aqui não vai adiantar nada na minha vida, você não tem ideia de quantos problemas eu estou vivendo. Olha só, eu tenho ideia, porque eu também, hoje a minha vida está mais tranquila, mas eu já passei pelo olho do furacão. Se eu sentar para contar aqui para vocês, você não vai acreditar. E eu sei que mesmo no olho do furacão, a gente consegue ter esses momentos de respiro, sair do caos que a gente está, chegar na superfície e respirar um pouquinho para sair dos problemas. Hoje eu dei algumas sugestões de pequenas coisas, algumas funcionam para mim, eu vejo funcionar para as pessoas que eu atendo, eu vejo funcionar para amigos, mas na sua vida tem uma série de outras coisas. Se você tiver disposição e abertura para olhar, para perceber, você vai encontrar outras fontes de bem-estar, né? Outras coisas que você pode fazer para ter bem-estar apesar
de todos os problemas, ok? Eu sei que pode parecer impossível, mas eu sei por experiência própria, que mesmo quando a vida da gente está conturbada, está um caos, está no olho do furacão, mesmo nos piores momentos da sua vida, e não fica ruim o tempo todo, não é assim, uma semana, 24 horas por 7 dias, o tempo todo ruim. As coisas oscilam, né? As emoções oscilam. Use isso a seu favor. É possível sim você ter emoções positivas mesmo quando está tudo ruim. E eu falo isso não é só porque eu sou psicóloga, não, porque eu vivo isso, porque eu já passei por isso também. Agora você tem que fazer dessa rotina, né, criar essa rotina de bem-estar, fazer uma prática constante, exercitar todos os dias, né, buscar pequenas fontes de prazer, de respiro, né, de oxigênio, quando você se sente assoberbado, sobrecarregado no meio disso tudo, tá bom? Observe principalmente o que o seu corpo pede, ele dá sinais, às vezes é um descanso. Permita-se tirar uns minutos depois do almoço para descansar, ouvir uma música que você gosta. Permita-se isso, apesar dos problemas, apesar de tudo, tá? Isso vai te fazer bem. Agora, o que você pode fazer agora mesmo, né? Para sair daqui já colocando em prática isso que eu avisei. Eu quero que você faça uma lista, observando as coisas simples do seu dia a dia que você nota, olha, eu gosto disso, isso me fez bem. Pôr do sol, nascer do sol, uma música, um cheiro, uma fruta, uma lembrança, uma foto, pode ser qualquer coisa. Observe essas coisinhas, essas coisas da sua rotina, o que te faz bem. Comece pelo que é mais fácil, esteja presente para isso, né? E comece pelo que é mais fácil, não fique esperando mudanças radicais, não fique esperando todos os problemas começarem para você começar a viver. Faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, porque essa é a vida que se apresenta agora para você. Continuar ativo, tentar resolver o problema? Excelente. Vamos atrás do problema, vamos atrás de resolver, vamos enfrentar de frente. Mas nem sempre a solução está aqui à mão. E você precisa, né, criar um mecanismo e criar as condições para continuar tendo o mínimo de bem-estar, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha agregado valor para sua vida. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Você vai me encontrar também nas outras redes sociais, também você encontra o link aqui no canal. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.